essa transmissão ao vivo através do nosso Facebook e também no canal do YouTube do Jornal Alto Chacuí. E eu já passo aqui para fazer a acolhida aos nossos convidados a palavra para o André Grave, que hoje está aqui no estúdio com a gente e vai nos ajudar aqui na entrevista. Boa tarde, André, tudo bem contigo? Boa tarde, Cristiano. Boa tarde aos nossos convidados da tarde de hoje. Nós estamos recebendo aqui com muita alegria no estúdio os diretores da Cotribá, né, que estão incluídos aí no Conselho de Administração da cooperativa e que amanhã estarão sendo submetidos ao crivo dos associados para que se conclua esse processo eleitoral da escolha da nova direção da Cotribá. E estamos recebendo nos estúdios Carlos Valdemar Vilquidil, candidato a presidente, e também o candidato a vice-presidente Sérgio Strensky. Tá, ambos estão aqui e a gente vai deixar o espaço, né, para que o Carlos e também o Sérgio possam relatar, conversar com os associados da Cotribá através da Rádio Cidade, conversar com a nossa comunidade, falar um pouco sobre o momento da cooperativa, o processo que ela está passando e também projetar o futuro desta que é uma das marcas de maior relevância no agro a nível de Brasil, com 115 anos de história. Então já passo a palavra aqui para o Carlos, agradecendo, Carlos, a sua disponibilidade e seja bem-vindo, você que há um tempo atrás esteve aqui para contar a sua história, né, e tem uma linda trajetória, por sinal, um monte de currículos e diplomas aí nesta carreira, né, como engenheiro mecânico e engenheiro metalúrgico, e hoje tendo que engenhar aí uma recuperação, né, das mais desafiadoras para a nossa Cotribá. Boa tarde. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Cristiano. A todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo também. É com satisfação que a gente vem aqui realmente conversar um pouquinho mais com todos os associados e até clientes da Cotribá e mostrar da importância dessa renovação, né, que ocorre amanhã. E juntamente nessa assembleia, né, eu queria até reforçar que ela começa às 13h30, porque tem primeiro uma assembleia extraordinária para alteração de um item do estatuto e na sequência começa a assembleia ordinária com todos os temas, né, previstos no edital. E estaremos preparados, né, para conversar com todos, passar as informações, né, há muitas coisas para deliberar, né, então o pessoal vai ter que votar em algumas coisas, apresentar o nosso plano de reestruturação e a própria situação da Cotribá, né, no momento que vive e o futuro dela. É isso que a gente quer focar. Até a partir de amanhã eu até gostaria de chamar a atenção, né, dos nossos associados para a gente agora mirar para o futuro. Eu acho que olhar para trás sim é um aprendizado, né, mas se a gente ficar só no retrovisor, a gente não vai saber tocar para frente. Então, o nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso esforço todo e o nosso conhecimento vai ser voltado para frente, para um futuro brilhante que todos vão ver na Cotribá nesse futuro próximo aí. Sérgio Strensky, natural de Santa Bárbara do Sul, quando Santa Bárbara ainda pertencia para Saldanha Marinho, ou Saldanha Marinho pertencia para Santa Bárbara, e morador de Campinas, ali na divisa, né, entre Ibirubá e o município de Saldanha Marinho, ou entre as comunidades de Campinas e São Sebastião. Então, Sérgio está assumindo aí o espaço como candidato a vice-presidente. Muito obrigado por atender ao convite, Sérgio. Seja bem-vindo aqui à Rádio Cidade. Para quem não te conhece aí, há quanto tempo você está dentro da cooperativa? Boa tarde a todos. Uma alegria estar aí na Rádio Cidade de Ibirubá, essa rádio comunitária. Peço desculpa a vocês que eu não tenho a sintonia dela lá, porque estou na fronteira para o lado de lá. E infelizmente também não consigo captar a rádio comunitária de Saldanha Marinho, porque estou muito na fronteira, então não tenho acesso a rádios comunitárias lá. Estou sem esse acesso, mas é uma alegria estar aqui. Sou morador de fronteira a vida inteira
mas a minha família é bastante ibirubense, até nossos filhos, os dois fizeram ensino médio aqui em Ibirubá. O Guinter fez, antes de ser o instituto ainda ali, ele estudou no colégio ali, mas no fim desistiu do curso para seguir aprender guitarra. Infelizmente a gente perdeu ele logo, nesse processo a gente perdeu ele. A Brenda fez segundo grau aqui no colégio, no General Osório. O Guinter também fez segundo grau ali. Então e a minha esposa é ibirubense. A Joce para quem não conhece, ela é irmã da Marlizinha, Marli, minha cunhada, que foi anos enfermeira ali no Anis Dias. Hoje atua forte, contribui bastante no Instituto Filhos do Coração, que seja, e também na Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Ibirubá. Eu também sou cunhado do Volmir, que é do Sicredi lá. Então, temos bastante raízes aqui em Ibirubá também. Meus pais também eram de Ibirubá. Então, a gente mora lá. Na verdade, eu ingressei na Cotribá logo após que eu voltei do Colégio Agrícola. Assumi o compromisso em casa da produção, da geração de riqueza dentro da propriedade. E a gente logo optou por produção de leite. E ali a gente já teve um contato muito forte com o Cotribá. Tinha uma atuação muito grande já em questões, e então em 2005 a 2007 fui conselheiro, pedi para sair e continuar esse trabalho. Depois saí da atividade leiteira para a recria de novilhas dentro do setor de leite, e ali eu comecei a trabalhar mais forte ainda com o Cotribá, porque era uma inovação de mercado no setor leiteiro, e eu precisava muito auxílio e produtos que me atendiam nessa atividade específica, nicho de mercado, e a Cotribá sempre me atendeu muito bem. E ali a gente já começava a perceber algumas coisas que a gente queria que fosse ajustado de forma diferente. Uma cooperativa teria que ter necessidade de ter outros meios de gerenciamento e ação com o seu associado. E aí veio o convite para a gente ser conselheiro de administração, então, há 3 anos atrás, e começamos junto no conselho de administração com o Carlos, e estamos junto aí agora para, se o associado assim entender, conduzir a cooperativa de agora para frente. Muito bem. Feitas as devidas apresentações, vamos ao que... eu estou muito curioso, Carlos e Sérgio, em relação a uma das coisas que a gente tem falado bastante aqui na rádio, desde que começou todo esse período de crise aí, que houve um interesse muito forte por pessoas que não respeitam a trajetória da cooperativa e não respeitam a história dela, de meio que querer pisotear em cima do problema que a cooperativa estava enfrentando e criando algum tipo de desconfiança por parte do associado com a cooperativa, que é tão importante para o seu desenvolvimento, né? E a gente comentou várias vezes aqui durante o programa, né, que inclusive essa questão do associado olhar para trás e ver que no momento que ele mais precisou, em todos os momentos a cooperativa sempre esteve ao lado dele, né? E que agora era talvez aí de todo esse centenário de vida da Cotribá, seja o primeiro momento que a Cotribá precisa do seu associado e da confiança dele, né? E aí nós não vamos entrar agora no mérito de problemas e tudo mais, mas muito mais no sentido de relação. Como é que foi o processo para a mobilização para essa Assembleia? Há expectativa de uma grande adesão, né? Deu para conversar nos núcleos da cooperativa, com as lideranças, da importância do associado estar amanhã para legitimar todo esse trabalho que vocês querem desenvolver. E porque o que eu percebi assim é que vocês nunca esconderam as cartas, né? Talvez não comunicaram da forma que deveria ser comunicado, e está tudo certo, debaixo do turbilhão às vezes a gente encontra vários desafios, né? Mas se tem uma coisa que teve nesse processo foi transparência, né? Como é que foi esse bate-papo olho no olho? Porque a gente via aqui no comentário do Facebook o associado estava bem raivoso, né? Mas lá no tete a tete, no olho, dá para sentir a confiança do associado que ele está disposto a assumir essa peleia junto com vocês? Boa tarde. Sim. Eu vou começar pela parte... Tem uma música que se chama Tira a Pedra na Geni. Não sei se vocês... Chico Buarque. Chico Buarque. E o que era, né? A Geni, ela foi mal vista num período, né, de várias coisas, de prostituição, etc, etc, né? Então o povo você vai para cima de uma pessoa assim e atira pedra, né? Esse era o contexto da música esse. Bom, a Cotribá como estava por baixo, como tu falou, né?
realmente o mercado é avassalador, né? Ele tenta ocupar o espaço que possivelmente a Cotribá possa deixar e deixou. Então o produtor era procurado por outras empresas, né? E se vinha sempre a informação para si, ó, não coloque produto na Cotribá porque ela vai quebrar, né? Não compre lá porque não sei o quê. Então, realmente isso aí prejudicou muito a Cotribá, não foi a única razão, né? Ou seja, a história começa um pouquinho antes, né? Quando já se via a parte financeira da Cotribá com algumas evidências, né, de que estava indo para uma condição ruim. Mas o mercado e com as redes sociais hoje, que é muito mais fácil de difundir a má notícia, e a má notícia ela vende mais. Então, muita fake saiu, a gente preferiu trabalhar do que ficar só se defendendo. Porque você vai se defender, daí bota uma frasezinha lá, é mais um anzol para alguém puxar e ficar cada vez passando notícias falsas, né? Como a gente viu aí, várias notícias falsas aí. Mas a gente preferiu a dedicação de avaliar o que tinha, qual era a situação que a Cotribá realmente estava, para ver se tinha fundamento de trabalhar em cima, né? E isso aí nesses últimos meses, aí desde que o Conselho me escolheu ali para ser o vice, né, a gente aprofundou isso, porque daí a gente conseguiu ver todos os dados claros, né? Fizemos um plano de reestruturação, estamos terminando todo ele, mas o que deu para se ver em conjunto aí com um consultor, né, que a gente contratou, e mais o banco investidor, escritório da advocacia também que a gente consultou, a gente viu que a Cotribá para em pé sim, para em pé mesmo. Que não vai depender só do Carlos, do Sérgio ou do nosso novo CEO que está aqui, né? Ele é o CEO, o CFO, não depende só dele, mas sim depende basicamente do associado. Se o associado quer ver a Cotribá de volta, vai ter. Então amanhã, nessa nossa assembleia, é isso que vai ser bem esclarecido para todos, né? Até para eles conhecerem também o plano, como é que vai ser. E o apoio deles, dos associados, é fundamental. Fundamental. O Carlos sozinho, como eu falei, né, o Sérgio e o nosso CEO vai dirigir sim a carruagem, né, vai dirigir o carro, ou vamos dizer assim, o ônibus, vamos dizer que vem o ônibus, né, com todos os associados dentro, aí a coisa vai funcionar. Então isso que é importante, porque se for só para passar para presidente, e no caso serve para vice, a gente nem precisaria dizer para o pessoal vir para a Assembleia, porque tem uma chapa única. Mas o que a gente quer não é isso, nós não estamos em procura de ser presidente de serviço, nós estamos numa missão. E essa missão ela vai ser completa, concluída e atendida em maior ou menor prazo, quanto maior o associado participar. Carlos, por que você assumiu esse desafio? Bom, muita gente me fala, né, pô, Carlos, tu tá com o teu caminhão na sombra, né, e você botou ele no sol sem ar-condicionado, né? Então, quando eu voltei, né, você sabe que eu trabalhei como executivo em várias empresas, e quando eu resolvi voltar para cá, que eu estava com a minha propriedade já maior, né, e eu precisava alinhar ali, eu sempre voltei com a intenção de deixar tudo certinho, a propriedade, eu poderia deixar alguém cuidando. E assim, o meu vício é fazer esse trabalho executivo. Eu aprendi isso na minha vida profissional. Eu trabalhei muito mais tempo, né, como gestor do que qualquer outra coisa. E eu sentia que eu não pensava em sair até do estado, eu pensava em alguma empresa, coisa assim, eu poderia fazer esse trabalho. E aí apareceu essa oportunidade dentro da Cotribá de entrar como conselheiro. Eu comecei a perceber que tinha coisa para ajudar, né? Tinha bastante coisa para ajudar, sempre me ofereci para isso, sempre ofereci ajuda para isso, né? Mas às vezes também não se consegue obter se as demais pessoas todas também não queiram, né? Então quem está na gestão daqui a pouco não precisamos de ajuda, beleza? Se o cara está indo bem, etc, fazer o quê, né? Não está precisando de ajuda.
Mas o conselho em si, né, a gente percebeu que havia uma lacuna grande a ser trabalhada, então nós resolvemos ir mais a fundo. E chegou um momento que o conselho já me posicionou, dizendo, cara, você vai ser nosso novo presidente, nós vamos trabalhar por isso, porque, como você falou, acreditamos em você, você tem conhecimento, é uma pessoa que pode realmente mudar essa trajetória. E aí o apoio que eu tive do conselho foi fundamental e foi enorme, né? Praticamente todos os conselheiros sempre estávamos de braço dado, né? Porque eu digo tem uma frase aqui do Ernest Hemingway, que ele diz assim, não importa a guerra, o que importa é quem está ao teu lado na trincheira. Então, se na trincheira tu tem um inimigo do teu lado, esquece, a guerra já se foi. Agora não importa a guerra se teus amigos na trincheira são realmente teus amigos e querem puxar o mesmo objetivo. E eu percebi isso nesse conselho. Esse conselho realmente atuou dessa maneira, sabe? Nós vimos que dá para fazer alguma coisa, trabalhamos forte nisso, e desde que eu assumi como vice-presidente em meados de outubro, eu comecei a fazer ações de voltar a dar credibilidade a quem está na frente na Cotribá. Porque falam muito Cotribá. Cotribá é um CNPJ. Agora, quem faz as coisas são os CPFs que estão por trás. Então, não adianta ficar malhando, Cotribá, né? Tu só ouve, porque a Cotribá está devendo para mim, a Cotribá não sei o quê. Não é a Cotribá, são CNPJ, são os CPFs que estão por trás. Então, eu vim oferecer o meu CPF para fazer uma mudança e voltar a ter a credibilidade que a Cotribá tinha, baseado em ações bem fundamentadas, né? Então esse que é importante. Por isso que eu voltei e agora também a chapa, né, foi uma determinação do conselho de que eu montasse uma chapa na linha de frente, e o conselho também ajudou a escolha aqui do Sérgio. E por que do Sérgio? Porque a gente entende que a Cotribá tem mais de 50% de pequenos agricultores associados, 52%. Por que botar na direção só os figurões, né? Por que não pode ter um pequeno produtor lá representando essa classe? Então o Sérgio é esse aí, ele é um pequeno produtor, ele é um dapiano, ele é o cara que vai estar puxando e trabalhando pelo pequeno, né? O pequeno normalmente ele é relegado. O Sérgio é o cara que vai me puxar a orelha e dizer, Carlos, tu está esquecendo aqui do pequeno produtor. Então esse é um trabalho que ele vai ter, e eu sei que ele pensa dessa maneira, por isso que ele está nessa composição da chapa aí. Carlos, o CPF responde junto pelo CNPJ? Sim. CPF, sim. Na prática? Na prática. O que você falou não é figurativo. Não então. é figurativo. E assim, é tão duro que essa posição, né, no jeito que a Cotribá está hoje, ela é extremamente perigosa para quem assume essa posição. Porque eu já tive agora, como vice-presidente, ações de banco que tentaram abrir uma causa criminal por um não pagamento. Tentaram, né? Já tive que responder a delegado, etc. Estou me defendendo disso porque a Cotribá não pagou e os caras abriram uma causa criminal contra o presidente e vice, né? Então é o CPF que responde. Carlos, aproveitando essa tua fala aí, eu queria tentar entender, vocês estão no conselho desde 23, né? Como é que a cooperativa adquire dívidas aí que somam mais de 800 milhões de reais com bancos, em 39 bancos diferentes? O que é isso? Como é que isso passa de uma forma assim? Como é que era o presidente, o vice-presidente ou alguém lá, chegava lá no banco e contraía o empréstimo e não precisava do aval de ninguém? Aonde que houve erro aí por parte do conselho, da estrutura da cooperativa, ou do próprio banco que acreditou lá na pessoa física e comprometeu a vida da cooperativa? Sim, Cristiano, toda semana a gente via um Kinder Ovo, né, se apresentando na Cotribá. Uma surpresa, né? Até o dia que, logo ali que eu estava de vice-presidente, que eu descobri que tinha 39 bancos que a gente estava devendo, né? A Cotribá estava com dívidas. E por que disso?
A gestão financeira na linha de tapa-buraco, né? Você sabe que é o tapa-buraco, né? Tá vencendo o negócio hoje, você lá faz mais um empréstimo, né? Já correu os juros, quer dizer, o empréstimo que tu vai pegar o novo já é maior para tapar aqueles juros, daí tu paga mais juros. E aí começou a acumular, né? Acumular muito empréstimo até chegar aí esse dado que tu tem aí dos 800 milhões que a gente deve para banco. E é ruim até porque para sentar com esse pessoal todo, botar na mesa, é diferente se nós tivéssemos 3, 4 bancos, a gente sentaria com eles, negociaria logo, né? Uma metodologia, um jeito de pagar isso, né? Assim são 39, cada um quer o dele, né? O banco não espera. Mas eu já falei, semana passada a gente teve uma reunião com um fundo que representa a maior dívida, né? Um fundo que representa 400 milhões. Abaixo deles são vários investidores, são muitos investidores. E eu falei uma coisa assim que para mim, né, eu disse, ó, não sou financeiro, eu sou engenheiro, mas para mim assim, quando tu faz um contrato de financiamento, né, são duas partes nesse contrato. Tem uma parte que é a pagadora e a recebedora, mas quem emprestou o dinheiro é porque checou, verificou e analisou e atribuiu o que poderia ser feito o empréstimo. Quem usou mal o empréstimo também fez mal. Então, os dois são culpados. Então, tem que os dois sentar na mesa. Não adianta um fundo, um banco, nessa hora, pegar um atraso de pagamento, te botar multa, juros de mora, mais o juro, mais advogado em cima. Não vai adiantar, não é por aí. Você tem que sentar com a gente. Tem que sentar, e é isso que nós vamos fazer. Você tem que sentar com a gente. Então, vamos negociar aqui agora, como é que vamos pagar isso? É o jeito de pagar. Senão não vai ter. Senão não vai ter pagamento. Se não for assim. Então eu coloquei isso bem forte para esse fundo. Eles entenderam isso, né? E eu sei que eles são técnicos, né? Eles estão ali naquele emprego no banco para captar de volta com juros, né, altos hoje. São juros hoje, pensa bem. Qualquer dinheiro que você vai tirar hoje é CDI mais 7. Né? Aí tem mais CPMF, mais taxa de contrato, mais outras coisas ali que vão botar. Vira em 27% ao ano. Né? Qual é a empresa que tem retorno de 27%? Não tem, né? Não tem. Muito menos uma cerealista. Estou falando cooperativas, o que for. A taxa de retorno é muito longe de 27%. Então não dá para sair só captando dinheiro para tentar pagar as coisas. Você tem que fechar as torneiras. E isso eu fiz já em julho do ano passado, quando eu entrei ali como ainda conselheiro, que a gente começou a abrir as portas lá, eu interrompi, não contratamos mais nada. Banco, mais nenhum. E foi desde julho do ano passado. Não temos nenhuma operação de pegar dinheiro. Nenhuma. Tanto é que a gente conseguiu reduzir já o nosso endividamento só por essa ação. E aí tu começa a enxugar a empresa, né? Ela era uma autarquia, né? Então tem que transformá-la numa empresa moderna, né? Tem que processos estabelecidos têm que ser mudados, e a gente já está fazendo isso fortemente. O nosso organograma já foi mudado. Já mudamos o organograma da empresa, né? Então, e folha de pagamentos é uma coisa que pesa numa empresa, né? Você tem que ter as pessoas certas, com capacidade para trabalhar tudo certinho, né? E não ter exagero, né? A pessoa às vezes tem mais de uma função. Não é uma autarquia que só faz uma coisa. Às vezes a pessoa pode aglomerar mais de uma função. Ela pode ter tempo para isso, de treinamento, para isso pode fazer, né? Automatização das coisas nós estamos fazendo também. Então, tu automatiza processos que não precisa ter pessoas, às vezes, com funções menores fazendo, né? Só carimbando lá uma nota, só... Notinha, fica só carimbando notinha, né? Senão não tem fundamento, né? Carlos, tem dois momentos que a gente percebeu que são as chaves, né, para a crise que se instalou hoje. O primeiro é, evidentemente, a crise, a conjuntura que o agro vive, né? Que coloca a Cotribá embaixo de um guarda-chuva aí com todo o setor. E com isso vem
a questão das contratações que você traz agora aqui, né? Esses empréstimos pegos a juros muito altos. E o segundo momento é o boato de que a Cotribá estava quebrada e aí aquela debandada de associados lá sacando o soja, sacando o dinheiro que estava na cooperativa. Então esses dois momentos eles dão aquela estremecida no pilar financeiro. Vocês ainda estão com a ideia de se pedir judicialmente uma recuperação ou utilizar esse instrumento para tentar parar com essas cobranças, com essas execuções que vêm a todo momento? Andrei, a recuperação judicial, né, para a cooperativa, né, pelo que foi definido na ação que a Cotribá tinha entrado, né, que não pode, a cooperativa não pode ter recuperação judicial. E a gente, antes que houvesse o julgamento no tribunal em Porto Alegre, a gente desistiu. Nós fomos lá para desistir. Porque a gente tem que ver que práticas jurídicas outras a gente possa fazer para proteger a Cotribá de uma vassalação de execuções, né? Então não pode ter um tsunami de execuções. E é isso que a gente está fazendo agora, né? Nós temos o pessoal do jurídico trabalhando para isso, ver o que é possível, como é que a gente pode trabalhar, pedindo standstill para os bancos, né? Então, assim, eles precisam esperar a gente acertar bem a casa, sentar com a gente, vamos negociar, fornecedores, mesma coisa. Vai ter uma etapa aí de negociação, né, com o apoio jurídico, obviamente. E isso a gente já tem um planejamento, só que a gente não... Assim, são coisas que não podem ser divulgadas ainda porque atrapalham todo o processo, né? Então, a cada momento que as coisas vão correndo, a gente vai comunicando. E estamos fazendo isso por causa disso, isso por causa disso. Quer dizer, isso está tudo pensado, está tudo até escrito, está escrito como é que vamos fazer, né? Tem coisas que viram plano A, B, C e D, mas é nessa linha que nós vamos trabalhar. E aí fortemente envolve aí né, produtores que a gente quer voltar. E você falou aí o pessoal sacou, né, muito o dinheiro da conta da Cotribá, mas o principal, ou os principais problemas, eu relataria o seguinte: primeiro, com a informação que veio ano passado, o pessoal parou de entregar. A Cotribá já tinha recebido 19 milhões de sacas em 24, e em 25 recebeu somente 5 milhões e pouco. Foi quase 25%, 26% do que já estava recebendo de grão. Isso por si só já é um fator enorme, né, de não deixar financeiramente bem uma cooperativa. Pega qualquer cooperativa hoje, ou qualquer empresa e tira toda a entrega de grãos para eles, você sabe o que vai acontecer. Em paralelo foi saque de dinheiro, que também a partir daí zerou caixa. E aí eles foram buscando mais tentativas de investimentos para cobrir, né, esses pagamentos, que também não foi assertivo, porque simplesmente você aumentou o teu leque de financiamentos, teu leque de dívidas, a juros maiores, que os juros já estavam, né, estorçantes, já estavam altos. Então isso aí também ajudou a situação que o Cotribá chegou hoje. E um terceiro ponto foi o recebimento daquele soja, eu não vou dizer podre, né, mas é quase podre, né, um soja avariado. Vamos deixar uma palavra mais bonita, né, um soja avariado, que só a Cotribá estava recebendo aquilo. Metade sul inteira, as empresas fecharam as portas e a Cotribá, na linha de tentar favorecer o associado, né, ela continuou recebendo. E isso foi a causa de um prejuízo enorme, né, de incêndio em silos, né. Lá em Arroio Grande a gente perdeu uma unidade alugada, até que ela está, agora está todinho os silos queimados, a gente tem que recuperar isso tudo. Outros locais também deu fogo aqui próximo também. Então foram fatores que só contribuíram para chegar numa situação mais crítica, né? Mas isso hoje está super contornado. Isso foi um aprendizado
que eu acho que os gestores agora têm que usar, né, o aprendizado. Mas como eu falei no início, agora é olhar para frente. Nós temos que olhar para frente. A Cotribá para em pé, isso já está visto, porque o investidor, primeira coisa que eles olharam, passaram aqui 1 mês e meio olhando, foi se tinha condições de deixar a Cotribá em pé, senão eles não investem. Ninguém vai investir dinheiro achando que ano que vem a cooperativa está quebrada. Eles perdem muito dinheiro se fizerem isso. Então eles estão cientes e estão apostando e estão dizendo que para em pé. Por isso que vão fazer o investimento. Pois é, eu queria entender um pouquinho, Carlos, esse para em pé no sentido de que, vamos lá, 1 bilhão e 400 milhões de dívida, né, da cooperativa, 840 milhões a receber, né, que está na rua aí para receber. E desses 380 milhões que estão lá nessa metade sul, que a gente já sabe que talvez tenha sido aí o grande prejuízo da Cotribá foi ter apostado nessa estratégia no momento que veio enchente, que veio tudo que aconteceu e acabou a Cotribá pagando conta, entregando insumos sem receber, sem nota fiscal. Acompanhando um pouco as entrevistas de vocês nos outros veículos aí, peguei um pouquinho das informações. E tu dizia na Rádio Coirmã que desses 840 milhões, digamos assim, o grosso disso, sendo bem otimista, que vai conseguir receber em torno de 320 milhões, né? Como é que vai fechar essa conta? Vamos ter que desfazer patrimônio? Qual que é a estratégia que vocês pensam daqui para frente para que esse passivo vá diminuindo e que a cooperativa vá ganhando capacidade de investir, né, de fortalecer a sua relação com o associado e de voltar aos momentos magníficos que a gente sabe que a Cotribá já nos proporcionou? Sim. Ali, Cristiano, quando eu falei no começo, né, o círculo aquele virtual, né, ele tem que funcionar, ou seja, produtor entregando grão na Cotribá e comprando insumos, entregando grão, comprando insumos, fazer esse círculo. Até me desculpe eu repetir isso várias vezes, mas essa é a essência, né, da recuperação da Cotribá, é o produtor voltar a entregar grão. A expectativa de voltarmos a receber 19 milhões? Sim, a gente montou estratégia para isso, que foi o seguinte: em outubro, logo que eu entrei ali, nós negociamos o recebimento de canola com uma empresa, posso até falar o nome, é Selena, né? Ela é a esmagadora de canola aqui no Rio Grande do Sul. Nós fizemos um contrato com ela que ela pagasse diretamente ao produtor. O produtor entregou para a Cotribá, resolveu faturar, ponto, recebeu. Então 100% de quem entregou canola naquele momento, lá em novembro ainda, início de novembro até final de outubro ainda, todos receberam. Inclusive eu entreguei canola, sou produtor de canola, também recebi. Fizemos a mesma coisa para o trigo. Fizemos uma parceria com uma trading, e ela em 4 dias, ela nos pagava em 3 para no 4º dia estar na conta do produtor. Então 100% de quem entregou trigo e vendeu, até pasme que tem gente que prefere não vender, está dentro da Cotribá ainda, mas a hora que ele vender, em 4 dias está na conta, porque esse dinheiro ele vem, eu digo assim, ele vem carimbado, né? Ele vem carimbado. Agora na opção do milho, nós fizemos a mesma coisa, conseguimos mais 2 trading, fazer esse negócio, fechamos um contrato com eles, e o milho a gente está conseguindo, a promessa era 3 dias, mas estamos pagando em 3, era 4, mas estamos pagando em 3 dias. O agricultor até vem às vezes surpreso, olha, pô, era para entrar no dia tal e entrou um dia antes o dinheiro. Maravilha, estou contente, não sei o quê. Então 100% de quem entregou milho e vendeu, recebeu. Isso pelo risco que pode, caindo na conta da Cotribá, haver algum tipo de bloqueio? Normalmente tem bloqueio, seguidamente tem bloqueio, mas a gente consegue contornar isso. A gente consegue contornar isso e fazer pagamentos meio que diretos, etc. Né? Mas qual foi o objetivo disso? Trabalhamos com canola, trigo, milho, todo mundo recebeu. Agora já fechamos um contrato com outras 3 trade, vem aumentando o número de trading que querem fechar esse tipo de contrato. Nós também, o soja também, depende da quantidade, a gente paga em 3 dias, né? Se é mais quantidade, em 7, se não 21 dias.
E também o dinheiro vem carimbado. O produtor não precisa se preocupar que o dinheiro vai vir, ele vai receber. Com isso a gente faz o quê? A partir do momento que a gente está prometendo, né, nós estamos cumprindo. Claro que a gente entende que tem um passivo, né, a ser pago, mas esse passivo só vai ser pago, e isso que o associado, o produtor tem que entender, esse passivo, alguém me diz como pagar um passivo que não seja a Cotribá trabalhando de forma mais ativa, tendo lucro de novo e volta lá e vai pagando passivo. Não existe mágica, né? Não vai ter aqui como é que chama, uma coisa que vai acontecer do nada, né? Tem que vir um milagre, eu ia dizer, não vai ter milagre assim que tal dia tal dinheiro na conta do produtor, mas ele não vai entregar soja agora. Então ele precisa, né? Isso que eu falei no início, não é o Carlos, o Sérgio, nosso CEO, os bancos e fundos que estão investindo que vão resolver. Porque se eu pego o dinheiro para pagar o produtor, eu vou pagar a taxa de 27%, e aí como é que eu vou deixar a cooperativa em pé dessa maneira? Certo. Então a cooperativa ficar em pé passa pelo agricultor voltando a negociar com a Cotribá, e nós temos garantia que ele vai receber agora. Toda safra nova, o pagamento é garantido, o pagamento vai ocorrer. Muito bem. Andrei? Carlos, hoje então, vários nomes aqui no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, os suplentes do Conselho de Administração. Então, junto com a chapa Carlos e Sérgio, tem aqui mais 11, 22, 25 nomes, 28, né? São 3 Sim. efetivos e 3 suplentes aqui no Conselho Fiscal. 28 pessoas, né, diretamente anunciadas aqui nesse novo escopo administrativo para a cooperativa. Vocês que estão, né, estavam aí, o Sérgio desde 2023, você também entrou em 2023, e sentaram lá na cadeira de conselheiros da cooperativa, vocês se sentiram em algum momento que não estava chegando a totalidade das informações para vocês? Eu diria certamente, não só eu que vou falar isso, qualquer conselheiro de qualquer tempo nos fala isso, né? Que as informações não vinham. As informações, a pauta sempre era feita, né, pela direção. Essa é uma verdade, ou seja, eu posso falar aqui, o pessoal pode ficar bravo, né, mas essa era a verdade. A pauta era feita por eles, pela direção, apresentado o que era de interesse, e o conselheiro entrava uma vez por mês, né? São 11 conselheiros que nem se conheciam, né, no formar a chapa. De repente sentava uma vez por mês, não lembrava nem o nome do conselheiro que estava lá. E se algum começava a se posicionar, os demais também, não, mas para aí, Cotribá sempre está bem, está bonito, são números maravilhosos, né, que eram apresentados, de investimentos e coisa, né. E eu sempre falo, investimento, você ir no banco, tirar o dinheiro e 100% investir numa coisa, não é investimento, né? Isso aí um produtor vai entender quando eu falo para ele, o produtor vai no banco, pega dinheiro e compra terra. O que vai acontecer contigo? Tu não vai pagar, né? Não vai pagar. Então, para te comprar terra, tu tem que ter feito uma poupança. E assim também uma empresa tem que funcionar, uma cooperativa, não é? Faz uma poupança, 80% do dinheiro para aquele investimento eu tenho, vou buscar 20%. Daí tá certo. Aí tu vai conseguir pagar. Né? Mas nosso Cotribá chegou a comprar 4 unidades numa tacada só, né? Que foi de 90 e tantos milhões, 100% financiado. Isso não existe, entendeu, André? Não existe que vai dar certo. É só olhar, é só uma questão de gestão, tu vê que não vai dar certo. Tu investe aqui, compra outro prédio, outra rádio, outra, tudo novo, tudo financiado. Tu vai pagar com a rádio? Não vai pagar, né? O retorno não é suficiente para isso. Então era bem claro isso, né? Mas não se sabia o quanto era de investimento e o quanto era de dinheiro próprio. Hoje a gente sabe.
quando esse conselho se aprofundou mais, né? Eu tenho falado com conselheiros de outros momentos, eles também, algum tenta, mas sempre está sozinho, né? Quando tu está sozinho, tu não consegue. Como é que é? Uma andorinha só não faz verão, né? Sérgio também? Sim. Só para complementar aí dos conselheiros do conselho, né? Essa nova nominata também, ela foi formada assim, no mesmo propósito de trabalho intenso, dessa busca pela solução da cooperativa. Então, não só o Carlos e o Sérgio estão empenhados nisso, mas todo esse grupo de conselheiros aí também será muito atuante, como foi o grupo do último conselho, que na união do conselho, discutindo entre os conselheiros, a gente conseguia formar uma pauta e encaminhar soluções. E a primeira, então, foi a presença mais constante do conselho na gestão, e daí o Dilo assumiu mais essa parte de diariamente estar lá, atuando, e depois ele indo para vice-presidente, né? E uma coisa acho que importante, né, na situação que está hoje, eu analiso da seguinte forma: a cooperativa, ela não é a causadora disso, ela é uma vítima também, tanto como associado, e agora a gente percebe, a sociedade está percebendo que a sociedade também está sofrendo com isso. E cito que por essa questão de não termos um fluxo de caixa adequado e não termos possibilidade de um caixa volumoso, os nossos supermercados é visível que eles estão de certa forma desabastecidos, né? E isso reflete muito numa cidade que nem a minha, que é Saldanha Marinho, que hoje tem uma grande manifestação popular lá, mas a gente vai comprar onde agora se a Cotribá não mantiver aumentar o mercado? Cadê? Assim, não tem mantimentos, né? Então você vê como uma cooperativa é importante também para a sociedade, né? Não só, mas é importante para o seu agricultor também, mas o agricultor é muito importante para a cooperativa também. Os dois isso não existe um sem o outro. Então, a união do agricultor com a sua cooperativa, a união da sua sociedade para essa cooperativa que está inserida ali é muito importante agora para essa recuperação. Como eu disse antes, o Carlos e o Sérgio não vão conseguir fazer isso sozinho, o conselho não vai conseguir fazer isso sozinho. O produtor tem que o associado tem que entender que a cooperativa é dele e que é preciso trabalhar com ele. E a sociedade também tem que dar esse amparo aí da necessidade e da importância de uma cooperativa onde é que ela está. Muito bem, muito importante isso que tu traz, porque a gente aqui sempre faz essa análise assim, né? Que forma que a gente... Eu, Cristiano, não sou associado da Cotribá, não sou produtor, não tenho grão para entregar, não tenho leite para tirar, não tenho bicho para comprar ração. Como é que eu, como sociedade, posso colaborar com a cooperativa de alguma forma? Porque a gente sabe, e dá uma tristeza ter ouvido de ti, Carlos, a informação de que hoje metade dos colaboradores da Cotribá acabou sendo demitida, né? E isso causa um impacto em toda a comunidade, né? Em todas as famílias, porque é emprego, é geração de renda, né? É dinheiro circulando na comunidade, né? Porque a Cotribá sempre foi uma das nossas maiores empregadoras no município, né? E hoje a realidade que a cooperativa vive já coloca ela num outro cenário. E aí, problemas de gestão, eu acho, quem nunca diria, né? A gente está vendo, não é um problema da Cotribá, tem várias empresas do agro aí pedindo recuperação judicial, com problemas também, por conta de toda essa crise que está acontecendo, né? Mas tem um outro lado que foi muito falado e que eu acho que é importante a gente trazer esse esclarecimento para que a gente não seja também incoerente, né? E para que a gente não seja também, digamos assim, que a gente olhe para trás, mas que a gente reconheça, né, por que a gente está nessa situação. Uma coisa é o problema de gestão, tomar decisões erradas que levam a cooperativa para uma situação dificultosa e todo o cenário que a gente vive. Outra coisa é o desvio ético, moral, né, e tudo mais, né? Como é que essa balança se movimenta dentro da Cotribá? Né, as conversas de corredor, as conversas de Facebook e tal, de que a antiga direção teria
desviado recurso, teria comprado fazenda, comprado não sei o que, com dinheiro dos associados da Cotribá. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto a cooperativa vai tentar buscar esses recursos de volta? Porque se isso aconteceu, é direito da cooperativa e do associado querer que esse dinheiro seja devolvido, né, para a cooperativa e que se tenha uma investigação em relação a isso. Sobre esse assunto, não só ele, né, mas nós já temos combinado com o novo Conselho de Administração que nós vamos criar uma auditoria, um comitê, né, multidisciplinar, e que vai verificar o que pode ter acontecido de errado na Cotribá, né? E se aconteceu, né, não estou dizendo que aconteceu, mas se aconteceu, a gente vai tomar as medidas necessárias. Mas não pode ser agora, né, nós aqui pegando de presidente, vice e o conselho, dizer, não, houve rolo aqui, houve rolo lá. Não, isso precisa ser comprovado. Né? Não pode se falar simplesmente que houve isso. Tem que haver uma comprovação disso. O sistema da Cotribá, ele guarda todos os dados, então a gente tem como esse comitê olhar, né? E, como eu disse, multidisciplinar. Não é o Carlos, não é o Sérgio, não é ninguém aqui que quer mostrar qualquer coisa, não. Ele tem que ser visto e analisado e comprovado. Não tem que ter provas cabais, né? Provas que realmente aconteceu alguma coisa. Se não aconteceu nada, ótimo. A gestão anterior não tem problema nenhum de se preocupar. Né? Mas se a gente achar alguma coisa, sim, a gente vai encaminhar. Tá certo. Bem, para terminar aqui da minha pauta, Cristiano, eu queria pedir para o Carlos, o Sérgio também, né, exatamente como está estruturada a recuperação agora da cooperativa. O Carlos já falou aqui várias vezes, né, repetiu que o associado precisa voltar a negociar com a cooperativa, precisa entregar o seu produto lá, precisa comprar lá, e esse é o pilar inicial, né, o ponto inicial da questão. Além disso, entrarão recursos de fundos, Carlos, ou quais são as demais satélites aí em volta desse plano para que a cooperativa volte a ter um fluxo mínimo de caixa e consiga se manter produzindo? Sim, certamente vai ter, né, um aporte de... É um banco e mais 3 fundos, na verdade é isso. Esse aporte vai ter, a gente vai trazer no mínimo necessário possível, né, para que não adianta a gente... Porque dinheiro tem valor no tempo. Então, tendo valor no tempo, não adianta a gente agora pegar aqui 1,5 bilhão de reais e achar que maravilha, né? Pagamos tudo e aí ano que vem estamos tudo morto. Então, nós vamos fazer, né, nossa estimativa já nos dados preliminares que a gente vai precisar um aporte agora de 400 milhões. Entrando nesse aporte de 400 milhões, a gente vai girar a máquina com o produtor entregando, comprando insumos e coisa, daí a gente equilibra o negócio, né? E aí vai para frente. E como é que esses fundos vão pegar de volta esse dinheiro? Tem várias maneiras, né? Tem uma operação, por exemplo, de um deles que vai ser um sales leaseback, né? Ou seja, eles compram 4 unidades, alugam para a Cotribá e depois de 5 anos a Cotribá compra de volta, com preços já pré-estabelecidos. É uma das operações, é uma delas. Então tudo isso está no jogo, né, para a gente fazer e vai dar certo. E uma coisa também que eu queria falar, acho que eu não falei ainda, é o seguinte: a Cotribá está devendo para produtores, né? Quem vendeu soja hoje tem 162 milhões de reais para pagar. Só que a cada R$1 que a Cotribá deve ao produtor, os produtores estão devendo R$1,80. Então tu vê a condição que fica, né? A Cotribá, ela está sendo massacrada, redes sociais, tudo que tu ouve, etc., né? Mas também o produtor precisa voltar, né, até a Cotribá e pagar o compromisso que ele fez, sabe? Esse pagamento desse compromisso a gente consegue passar para o produtor que está em haver, o produtor que está em haver, né? Ainda sobra bastante. Isso é cooperar, né, Carlos? Exatamente, cooperativa é isso, né? Cooperativa é isso, não é cada um pegar o seu quinhão e tchau. Então, é por aí que a solução está por aí. Eles têm que voltar, né? Então, ó, o
porque foi emprestado esse dinheiro. Isso é claro, isso é óbvio. Então o produtor precisa devolver. E aí o produtor que tem para receber fica bem fácil. Dá até para trocar cheque na rua, né? Eu estou devendo para receber, troca aí, tá, liquidamos a conta. Né? Acabava com esse problema. Do patrimônio que não dá lucro para a cooperativa, hoje tem estimativa de mais ou menos quanto de recurso vale esse patrimônio? Em torno de, são 5 unidades, em torno de uns 100 milhões, mais ou menos. 100 milhões. 100 milhões. Isso também está no horizonte para se desfazer, para que esse... Estamos negociando já. Muito bem. Eu queria ainda trazer uma coisa que para mim eu acho que é muito caro, Carlos. Eu acho que vocês vão ter que ter uma grande capacidade política também no próximo período aí para reaproximar essa relação. A gente sabe da importância do sistema, né, das cooperativas, Siscope, né, para o desenvolvimento. Quem é das antigas aí lembra, né, o fundo garantidor que teve lá no passado, lá a luta que foi, né, do saudoso Rui Polidoro, que puxou à frente nisso para que as cooperativas tivessem algum tipo de ajuda pública, né, para os momentos de crise que enfrentou em 2005, 98, né, todos esses processos aí que o sistema cooperativista já passou, e sempre houve uma unidade, né, das entidades cooperativas para proteger as suas co-irmãs que passavam por dificuldades. Eu me lembro da Cotrimaio, por exemplo, foi um grande exemplo disso, que talvez tenha passado por uma crise parecida com a Cotribá lá na época dela, que teve que se desfazer do patrimônio, tinha se expandido para Cruz Alta, para tudo quanto é lugar também. E hoje eu vejo que a Cotribá optou por um outro caminho, e não esse caminho de, quem sabe, bater na porta do governo do estado, bater na porta do governo federal, para buscar algum tipo de subsídio, de ajuda para que a cooperativa pudesse sair dessa situação, assim como eu sei também que tem outras cooperativas, não com esse tamanho de problema, né, mas que também passam por dificuldades por conta de tudo que a gente está enfrentando no Rio Grande do Sul. Como é que vocês pensam, passado isso, porque a gente já ouviu por parte do sistema de que a estratégia adotada pela Cotribá não é muito bem aceita pelo sistema, né? Como é que recompõe essa relação? Depois que der tudo certo, daí vão dizer, viu, a gente estava certo na nossa estratégia, agora a gente que precisa conversar. Como é que se relaciona? Porque assim como a gente é uma cooperativa e tem os nossos associados, o sistema também ele precisa ser cooperativo, né? E não dá para o sistema virar as costas para a Cotribá, né? Então, como é que vocês pensam em administrar essa relação daqui para frente? Sim, falando no sistema, né, até saiu jornais, etc., né, que o sistema estava não mais não é cooperando, mas participando com a Cotribá, não sei o quê, que o Sergues tinha abandonado. A gente não recebeu nada oficial disso. Até hoje de manhã ainda estava conversando com o Enio, eu perguntei para o Enio, tu recebeu alguma documentação referente a isso? Ele falou, não recebi nada. E o próprio pessoal da Sergues, né, tem um presidente lá, se houvesse que alguma é da coisa, região aqui. ele poderia no mínimo nos ligar, né, mandar um documento, mas a gente não recebeu nada até hoje. Mas circula, né, não sei da onde saiu essa notícia, que o Sergues não, né, saiu fora de acompanhar a Cotribá, etc. Foi uma nota postada pelo Sergues, né? Uma nota postada de forma pública. Eu acho que foi a única coisa que foi feita, mas esse contato com a cooperativa... Não houve, nenhum momento. Até porque a gente não pode citar, mas outras cooperativas já utilizam esse sistema que não tão... talvez intenso com um ou um grupo só, mas existe já cooperativas que também trabalham com, vamos dizer, alguma operação com algum investidor ou algum grupo. Isso existe. Eu queria ainda só finalizar aqui minha parte também, Carlos. Eu acho que é importante isso, reforçar a importância da participação dos associados amanhã na Assembleia, né? Porque se tiver 3 associados lá e votarem, vocês vão ser eleitos de qualquer forma, né? Sim. Mas no sentido de mostrar essa força, né? E eu conversava com o Andrei aqui no passado, quero mandar um abraço pro Leandro Schweig, aí, meu primo, que está lá segurando as pontas na comunicação, né? E a gente viu muito,
informações desencontradas. A gente aqui como veículo local, a gente ficava indignado quando via as notas da Rosane Oliveira, daquela outra, da Giane Guerra lá na Zero Hora e tal, né? E a matéria no Valor Econômico, né? Toda essa mídia estadual dando um relato, uma pintura como se todas as alternativas que a Cotribas estava buscando estavam caindo por terra, né? Chamaram o CEO lá e demitiram o CEO, não deu certo. Chamaram uma consultoria não sei do que e demitiram a consultoria, não sei o que, a Alcergues virou as costas, né? E aí eu pergunto, quem que dá essas informações para essa mídia, né? Para trazer essa informação numa narrativa tão contra a Cotribas, né? Não, em nenhum momento eu vi a palavra tua, Carlos, como alguém que estava na linha de frente ali, né, no Conselho de Administração, de nenhum conselheiro, nem do Enio mesmo, como presidente naquele momento da cooperativa, dizendo, olha, não é isso, né? Era uma informação que chegava lá e aí, com o poder desses veículos, né, tomava conta do Estado. Isso também acabou desvalorizando a cooperativa, né? E aí, no sentido que a gente coloca aqui como elemento crucial, a cooperativa precisa de uma comunicação mais assertiva, né? Um gerenciamento de crise mais assertivo na comunicação e uma relação com o associado. Porque eu acho que esse é o caminho também para a gente tirar todas essas fake news, todas essas conversas de Facebook, de WhatsApp e mostrar o que realmente é a nossa Cotribas e a importância que ela é para toda a economia do Alto Jacuí. Sim, sim. Não, isso realmente, né, foi percebido. E agora tem 15 dias a gente contratou uma assessoria de imprensa. É uma empresa de São Paulo, né? Qualquer publicação sobre Cotribas ou saída de comunicação da Cotribas passa pela assessoria e daí ela orienta e redige, revisa, etc. E teve casos que é a mesma posição dela, não faz nada, deixa quieto. Porque às vezes tu vai tentar explicar uma coisa, daí você deixa mais um rabinho ali para alguém puxar por ali, né? Então ela mesmo começou a nos preparar hoje até para a entrevista. Né? Até para a entrevista nós estamos sendo preparados. Foram brifados. Para não dizer nada que não contribua com nada. Né? Tem que cuidar nessa hora também. Nós tivemos hoje de manhã já uma reunião de preparatória de entrevista também. Então isso tudo, e nós precisamos aumentar a comunicação, certamente. Cada coisa que a gente fizer, antes de sair um boato, etc., né? A história do CEO foi ruim porque ele mesmo procurou assim, empresas, a própria Giane Guerra e a GFI, etc. Ele procurou que queria dar entrevista. Então, aí fica ruim, né? Não sei porquê, né? Qual é o benefício, né? Só destrói a imagem da Cotribas. Não há necessidade disso, sabe? Mas ele procurou um cara bom, um cara super bom aqui, super honesto, um cara assim, sem ter o que falar dele. Mas também não teve resultado, e aí o conselho tem que se posicionar nessa hora. Se a gente contrata uma pessoa, né, que não dá resultado, temos que trocar, não adianta. O mundo nessa linha de, né, não dá para ficar perdendo tempo ali. Né? Se não deu ali, e assim, na admissão do CEO, né, na época, foi assim que foi falado. Assim que foi falado. Né? E não dando resultado, a gente troca, e o contrato permitia trocar sem ônus nenhum para nenhuma das partes. Ele mesmo, se quisesse sair, ele poderia ter saído, não tinha problema. Então, só para clarear isso, né, porque isso aí circulou muito na news, né, então é complicado. Mas assim, é importante a comunicação, tanto interna da Cotribas, como para o nosso associado, e a abrangência principal sempre onde ela está inserida, a cooperativa. E vocês são testemunha aí que nessa metodologia a gente está preferindo o rádio, um veículo confiável que abrange os nossos associados, que atinge o raio de ação aí da cooperativa. Muito bem. Acho que da minha parte aqui, Andrei, ficou bem esclarecido, né? Vamos amanhã fazer a cobertura da Assembleia, com certeza a SFUCA vai estar lotada aí de associados comprometidos aí e dispostos a contribuir para que a gente... Uma pergunta aqui sobre venda de postos e mercados, Carlos. Mercado de Fortaleza, mercado de Birubá, mercado de Saldanha Marinho e o próprio posto aqui da ERS 223 estão negociados, vendidos? O posto da RS, sim, né, foi vendido em janeiro ainda. Ainda tem 50%
no assumir, né, o posto, essa empresa vai pagar o restante 50%. Mas mercados não vendemos nada. Tivemos já várias propostas. Teve uma que a gente quase que foi, mas balançou. Mas os caras, para pagar à vista, colocaram uma taxa de desconto um pouquinho alta demais, né? Então também não dá botar fora. Então não tem nenhum mercado vendido hoje. Se no futuro a gente achar isso conveniente, tudo bem, mas hoje não tem. E a fábrica de ração, Carlos, a menina dos olhos também? Ela é bem rentável, né? Dá um resultado muito bom, né? O que precisa é capital de giro para abastecer de matéria-prima, que é o nosso problema hoje é capital de giro. Então ela está operando a em torno de 40%, porque falta dinheiro para capital de giro. E tem uma boa notícia da fábrica de ração também. Nós também, assim como fizemos aquele negócio do OFAR, de prestar serviços, de receber grão para eles, né? E eles vão nos pagar, o FAR vai pagar por cada saca de grão que a gente receber para eles vão nos pagar um valor. Então foi um bom contrato, um baita contrato que a gente fez. Nós estamos negociando agora com a fábrica de rações para produzir ração. Uma empresa entra com todos os insumos, a gente produz a ração e ganha por tonelada produzida. Então, sem ser concorrente nosso. Né? Não é concorrente nosso. Então isso também é uma maneira de aumentar o faturamento, né? E melhor que isso é que tem uma chamada na fábrica, o pessoal da fábrica sabe, né? Um tal de linha vermelha. A linha vermelha ela está em montagem ainda, já se gastou quase 40 milhões nela e falta 10 milhões de reais para terminar ela e aumenta 50% a produção da fábrica, aquela linha. Então por 10 milhões nós aumentamos 50% da produção. E essa empresa que a gente está negociando está a fim de colocar esses 10 milhões. E aí a gente deixaria essa linha só para essa empresa, produzindo para ela, sabe? Então são negócios futuros que a gente está buscando. Existe um deadline no pensamento de vocês? Assim, se todas as cartas da mesa pifarem e baterem, quando que a gente sai dessa situação? Na safra do ano que vem é possível a gente dizer que a gente já vai estar empatado? Põe 2 anos. 2 anos. 2 anos na boa, assim, bem na boa, 2 anos. Se o produtor associado acreditar na Cotribá, encurta, mas se não acreditar, aumenta um pouco. Muito bem. Legal, então. Muito obrigado, Carlos e Sérgio, pela presença de vocês aqui. Sucesso amanhã na Assembleia, desafiadora, mas vai ser uma virada de chave com certeza. E contem com a gente sempre, né, para fortalecer a cooperativa e fortalecer o trabalho. Andrei. Amanhã? Já assume amanhã, já é o eleito. Na eleição já é o dia que a nova diretoria assume. Muito bem. Pós-assembleia já. Posse imediata. Exato. Parabéns. E o item que vai ser mudado no estatuto, Carlos, diz respeito Não, ao ele quê? tem um item no estatuto que diz que o associado ele tem que entregar para a Cotribá e comprar tudo que ele precisa 100%. Não pode comprar, não pode entregar em outro local. A situação, isso é legal, né? Na verdade, constitucionalmente isso é ilegal. E também, esse ano, se você olhar, muita mercadoria a Cotribá não tinha. Como que o cara vai comprar 100% na Cotribá? Não conseguiria, né? Então, esse item tem que ser modificado, e é isso que nós vamos modificar. Tá certo. Em vez de 100%, vai ser 40%. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, então, aos nossos diretores aí, atuais conselheiros e vice-presidente da Cotribá. E, a partir de amanhã, presidente e